A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Juízes novamente. Eu vou ler aqui no capítulo 6, vou ler do versículo 25 para frente. Eu vou estar falando aqui do pai de Gideão, né? Algo que realmente chama a nossa atenção. Uma pessoa que estava na idolatria, mas de repente tem um comportamento diferente, né, de ter se convertido, né? Então vamos ler. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então aqui a palavra do Senhor mostra para nós que o pai de Gideão, mesmo ele estando aqui na idolatria, que a palavra de Deus fala que ele era um idólatra, né? Quando aconteceu essa situação de quererem pegar Gideão para matar, porque ele tinha feito aqui, derrubado o altar lá de Baal e feito um para Deus, né? Aqui mostra que ele estava aqui já é um sinal que ele estava se convertendo, né? Que ele estava voltando para a origem dele, né? Porque com certeza ele já conhecia, né, os feitos do Senhor, né? Tudo aquilo que foi falado do Senhor ali, tudo que Deus realizou no passado ali, né? E embora eles estavam atravessando uma situação difícil ali, o pai dele já tinha até se tornado idólatra, mas assim, mostra que alguma coisa ele entendia, né? Porque pelo que ele sabia de Deus, né? O Deus vivo. Deus era um Deus que não precisava que ninguém advogasse ele, ou ele sempre resolvia, né? Tudo. E aí foi o que ele esperava, né? Desse tal de Baal. Então aqui, quando ele vai defender a Gideão, o filho, né, que estava para ser morto porque ele tinha feito ali o que Deus mandou. Derriba ali aquele altar e faz um para mim, foi o que Deus pediu, né? Então ele estava em obediência a Deus. E o pai dele falou: se Baal é Deus, então que Baal, né, se defenda, né? Que ele faça isso, né? Vocês não precisam defendê-lo, né? Então aqui mostra para nós que Gideão, ele era um rapaz que jovem, né?
O seu pai era do clã mais fraco ali da tribo de Manassés. Isso aconteceu no período ali de Juízes, né? E aqui mostra que ele mesmo ali inseguro, ele fez o que Deus mandou, né? Ele foi obediente, né? E ele foi até mesmo contra a casa do pai dele, né? Mas ele obedeceu ao Senhor, né? E mostra com isso que ele, com essa atitude, ele estava disposto, né, a morrer por outras pessoas, né, a entrar numa batalha, né? E ele acreditou no Deus vivo, ele sabia das histórias, dos feitos do Senhor, né? Como o pai dele, que era muito mais velho, sabia também, né? Só que aí o pai dele já tinha se debandado para a idolatria, né? Mas aqui mostra que Gideão, ele sendo jovem, sendo, como ele mesmo diz, o mais jovem, da tribo, do mais fraco, enfim. Mas ele, mesmo inseguro, mesmo com medo, ele obedeceu a Deus, né? E ele estava disposto a se sacrificar por outras pessoas, né? Obedecendo a Deus. E aqui mostra com essa atitude que o pai dele teve, que o pai dele ali estava deixando de ser idólatra, né? Porque ali ele falou, se esse Baal é Deus, então ele que se defenda, né? Então ele é o que se espera de um Deus, né? Tipo, Deus, o Deus vivo que criou céu e terra, ele não faz tudo, né? Ele não é... Então, se o outro é Deus, que se defenda, né? Então aqui mostra que o pai de Gideão, ele já estava, né, voltando para a origem dele, se convertendo, né? Aqui mostra um sinal de que a pessoa está voltando para a origem dela, né, para a conversão mesmo, né? E aqui a situação, Gideão acaba, né, sendo aqui conduzido por Deus para dar livramento ali ao povo, né, daquela servidão que eles viviam por conta dos midianitas, né? Então aqui a gente vê, né, que não importa, né, em que lugar uma pessoa esteja, mas sempre há uma esperança para que a pessoa desperte, acorde, né? E por isso que a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aqui, através da vida de Gideão, Deus trouxe ali, né, o pai dele, depois todo esse povo aqui, né, foi alcançado. E então é dessa forma que o Senhor age, né? Esse homem já estava na idolatria há anos, né? Mas aqui, conforme ele viu ali a coragem do filho dele, né? Essa situação fez ele acordar e sair dessa idolatria, desse engano, né? E isso é em qualquer área da nossa vida, né? Nunca é tarde para Deus. Às vezes nós olhamos certas situações e pensamos, isso aí não tem mais jeito, né? Quando a gente olha com os nossos olhos carnais e quando a gente olha para as circunstâncias, né, da vida. Mas Deus, que pode tudo e sabe tudo, nunca é tarde para Ele, né? Então nós devemos sempre acreditar, né, que por pior que uma pessoa esteja, mais enganada que ela esteja, por mais cega espiritualmente que ela esteja, ou em qualquer situação da vida, né? Nós devemos acreditar que essa pessoa pode, né, voltar para a origem dela, para aquilo que Deus fez para que ela seja, né? Porque muitas pessoas têm ali uma vida, aí de repente elas sai daquele caminho, vai fazer coisas absurdas, né? Mas para Deus nunca é tarde, né?
depende do nosso querer, né? Aqui, na hora dessa confusão aqui, o pai de Gideão, ele já tomou ali um partido de Gideão, já entendeu que o filho dele estava no caminho certo, que o filho dele estava lutando por algo realmente digno, né? Algo que realmente ali o pensamento dele já saiu daquele engano, daquela idolatria, daquela mentira, e ele já foi para o lado certo. Então é nessa fé, meu irmão, minha irmã, que nós devemos viver. E aqui a gente tem que aprender, né? Tanto aqui Gideão, mesmo inseguro, mesmo diante das fraquezas dele, dos medos, ele encarou, né? Ele fez o que Deus mandou e foi vitorioso, né? E aqui o pai dele também, ele na hora certa ele escolheu o lado certo, foi ficar do lado do filho dele, e o filho dele estava com Deus, né? Então, quando a gente está com Deus, a gente está do lado certo, porque Deus não perde nenhuma batalha, ele vence todas. Então, que eu e você, meu irmão, a gente sempre venha estar do lado daquele que vence todas, que é o Senhor. E aí nós também vamos ser muito mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem fale ao seu coração, fale ao meu coração. Eu amo essa passagem, eu acho lindo quando ele fala para o povo isso aqui, né? Eu acho inspirador, sabe? Quando ele fala... Porém, Joás disse a todos os que puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus. Por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então aqui ele fez o povo pensar, né? Se esse Baal tem poder, então ele que resolva a situação. Vocês não precisam advogar ele, né? Se ele é Deus de verdade, então é isso. A gente às vezes tem que... às vezes nós temos medos, fraquezas, inseguranças, e porque a gente realmente não... Às vezes uma questão de pensar, né? Se o nosso Deus fala que nenhuma praga vai chegar à nossa tenda, que o maligno não vai nos tocar, nós temos que crer nisso, que a palavra dele está dizendo, né? Então nós temos que tomar posse, acreditar, né? E como a palavra do Senhor diz, confia no teu Deus de todo o teu coração, né? Então, se a gente acredita nesse Deus, nosso Deus, ele vai ser a nossa confiança. Se a gente notar ele em todos os nossos caminhos, ele vai endireitar as nossas veredas, né? Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Então, essa é a diferença. Ele não é um Deus qualquer, ele é o Deus único, vivo, verdadeiro, o que criou o céu e a terra, né? O que é digno de honra, de louvor. Então aqui o pai de Gideão, ele se converteu, né? Porque até então, se esse tal de Baal fosse Deus, ele ia ter poder para contender, né? E aqui todo mundo viu que o Baal não tinha poder nenhum, né? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que estudar a palavra do Senhor para que todos os enganos e as mentiras que Satanás inventa por aí caia por terra, bata em retirada, né? Nós vivemos num mundo que jaz do Satanás, como a própria palavra diz, mas Deus está no controle. Deus, o diabo, ele só vai fazer
as maldades dele, até onde o Senhor permitir. A própria palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Então, Deus ele tem o controle de tudo, né? O sistema maligno de coisas é do Satanás, mas o planeta pertence a Deus. E dentro desse planeta existe também as pessoas que pertencem a Deus. Então, nós temos que crer que esse Deus que olha para a terra procurando os verdadeiros adoradores e que fala na palavra dele que nós somos como a menina dos seus olhos, ele cuida da gente, né? Às vezes a gente olha para o mundo e vê certas situações que não entendemos, mas vamos ficar em paz, porque tem coisas que nós só vamos entender um dia quando estiver lá com Deus. Tem coisas que não cabe a nós ter entendimento delas agora, né? Então que a gente fique com aquilo que já foi revelado. Mas aquilo que é mistério, um dia nós vamos entender só quando estivermos lá na glória com Deus. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que você tenha um dia abençoado, que essa palavra fale ao seu coração. Eu sou limitada, mas o Senhor não é. Então que se eu falei alguma coisa que você não concorda, não tem problema, mas eu espero que você entenda a palavra do Senhor. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. E que o próprio Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração aquilo que eu não consegui. Mas Deus tem todo o poder porque a palavra é dele. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Se você aprecia esse canal, eu te convido a entrar aqui, se inscrever, compartilhar, dar um joinha, fazer um comentário. Qualquer manifestação que você tiver aqui, você vai estar nos abençoando, né? Vai fazer o canal chegar para outras pessoas. E esse é o desejo do meu coração, que esse canal alcance muitas pessoas, para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém.